Você pode? Então fique em casa e escute Papo Delas, podcast. Papo Delas, podcast sobre isso. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas. No dia 12 do mês passado, nós tivemos o Dia das Crianças e estamos entrando agora no 8º mês da pseudo-quarentena que o Brasil enfrenta contra a Covid-19. Ou seja, galera, se não houver nenhum contratempo, nas próximas semanas começarão os partos das primeiras crianças da quarentena. E eu venho aqui conversar com vocês sobre alimentação. Mais especificamente, a alimentação do bebê, para tirar algumas dúvidas básicas e auxiliar também com algumas informações cruzadas que pais e mães, principalmente mães, recebem de amigos, familiares e toda sorte de pessoas que surgem no seu caminho querendo ensinar como alimentar a sua criança, usando como base o "na minha época". E galera, eu não venho aqui subindo em nenhum pedestal como se toda a minha vida tivesse sido só flores, porque quando eu era neném... A minha mãe, bem novinha, coitada, achou ok que me desse só um pouquinho do caldinho do mocotó. E depois ela achou que eu tivesse morrido, porque eu não acordava mais. Então, por que eu tô aqui? Porque a parte boa, é que hoje em dia a gente tem um acesso a nutricionistas bem mais fácil e esse tipo de situação não precisa acontecer com mais ninguém. Então vamos lá, tá, galera? A primeiríssima coisa que toda pessoa com útero que esteja para parir deve saber, é que durante a gestação o nosso corpo ele se adapta para produzir um leite com a composição adequada para o bebê que está vindo. O que inclui, por exemplo, o fato de que pessoas que têm filhos prematuros produzem um leite com uma composição diferente de pessoas que têm os seus filhos no prazo esperado, no período esperado. Por essa razão que a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade é extremamente estimulada por nós nutricionistas. E quando eu falo exclusivo, eu quero dizer que não é necessário dar nem água para a criança, tá? Existem condições bem específicas onde o aleitamento não deve ser realizado e tal, como no caso de doenças que podem ser transmitidas pela via do leite, como o HIV. Não só o HIV, tem algumas outras doenças também que afetam o sistema imunológico que passam, mas essas orientações sobre pessoas que não devem realizar a amamentação costumam ser dadas na maternidade ou ao longo do pré-natal. Agora, numa observação sobre essa questão da composição do leite, para que as pessoas que amamentam possam observar mesmo durante o processo de amamentação, é que dá para notar que o leite que sai inicialmente após o início da mamada, ele é um pouco mais aguado e ele vai se tornando mais denso conforme o bebê vai se alimentando. E essa composição, ela muda exatamente porque no início o leite funciona para matar a sede da criança, por isso ele é mais aguado. E ao longo do processo da mamada, ele vai tendo mais gordura na sua composição e isso gera a saciedade no bebê. E é sempre importante que quem esteja amamentando observe esses sinais de saciedade, como o bebê soltando o peito, e virando o rostinho para o lado contrário. E que não se deve forçar que o bebê mame mais do que o necessário. E esse necessário, ele é sinalizado pelo próprio bebê, com esses sinais de tirar o rostinho e tal. Fora isso, a amamentação exclusiva em livre demanda é estimulada porque ela protege o bebê. Protege do quê? Protege contra doenças infecciosas, como a diarreia, a pneumonia e otite, porque o leite materno ele tem fatores de proteção, ele passa anticorpos para essa criança. Protege também contra alergias. Além disso, os bebês amamentados exclusivamente apresentam menor chance de desenvolverem desnutrição ou obesidade na infância. E ainda, evita-se também o desenvolvimento de obesidade e diabetes tipo 2 na vida adulta. Fora isso, bebês alimentados com leite materno também têm um risco menor de desenvolver alguns tipos de câncer infantil, como a leucemia. Agora, quando a gente entra nos benefícios da amamentação para quem fornece o leite, ela auxilia na prevenção de algumas doenças também, reduzindo as chances de desenvolver no futuro câncer de mama, de ovário ou de útero e também diabetes tipo 2. Fora que amamentar exclusivamente nos primeiros 6 meses também gera um aumento do intervalo entre os partos, pode gerar esse aumento, do intervalo entre partos, e auxilia no processo de emagrecimento por conta da demanda energética para a produção desse leite. Ou seja, pessoas que amamentam têm maior facilidade de retornar ao peso pré-gravidez quando comparado com quem não amamenta.
Uma coisa que é de extrema importância, e aqui é muito importante, é muito necessário, é essa palavra que eu queria, é muito necessário frisar esse detalhe, a importância de uma rede de apoio para a pessoa que está amamentando, seja essa rede formada por familiares, por amigos ou por seu companheiro ou companheira, uma vez que nesse período há uma exigência física e mental imensa de quem amamenta. E quem está amamentando se sentir acolhido, esse acolhimento, ele apresenta influência não só no desenvolvimento da autonomia de quem está amamentando, principalmente se for uma primeira gestação, como também ajuda a reduzir o agravamento de quadros como depressão pós-parto ou de sentimentos de insuficiência como fonte única da alimentação do bebê. Porque muitas pessoas que estão amamentando tendem a ouvir que o leite é fraco, coisas assim, tem necessidade de entrar com fórmula e nem sempre, na grande maioria dos casos, não se tem necessidade. Quando realmente há necessidade, tem toda uma equipe de médicos e nutricionistas e psicólogos que auxiliam nesse processo, mas normalmente não se faz necessário. Por quê? Porque cada leite é produzido de acordo com a necessidade do bebê que está vindo. Os leites, eles não são exatamente iguais em sua composição. E por que eu friso essa questão da rede de apoio? Porque algumas semanas atrás eu tive acesso a uma situação onde exatamente essa rede que deveria ser de apoio fez o oposto. Eu entrei em contato com uma pessoa pública, né, que colocou nas suas redes sociais diversos vídeos onde falava sobre como seu bebê tinha uma frequência maior de mamadas ao longo do dia e que ela estava começando a se sentir insuficiente e exausta de todo o processo. E então ela começou a atender solicitação de familiares para que começasse a introdução alimentar antes dos 6 meses. E era em uma situação onde essa introdução não seria necessariamente importante, não seria necessária naquele momento. E a rede de apoio se mostra mais importante ainda nesses casos, onde a pessoa que amamenta, ela precisa se sentir acolhida e não sobrecarregada, para que possa assim alimentar o bebê de maneira exclusiva e em livre demanda, sem pressão psicológica daqueles que deveriam estar, na verdade, né, ali para diminuir problemas que viessem a surgir. E no caso dessa pessoa especificamente, não foi o que aconteceu. Uma coisa que acho válido pincelar aqui, e que é de extrema importância para o aleitamento proceder de maneira adequada, é que a pessoa que amamenta seja orientada quanto à pega do bebê no seio. Porque, por vezes, acreditam que o bebê deve pegar direto no mamilo, quando, na verdade, ele deve abocanhar a areola do seio, fazendo boquinha de peixe, sabe? Com o lábio inferior um pouco curvado para fora. E essa pega adequada, ela é importante porque se a criança pega direto no mamilo, ela aperta o canal de saída do leite. Então, o leite não sai, a criança não se alimenta, ela fica cansada, porque ela fica ali sugando e não sai nada. O seio vai se manter cheio, o que pode gerar quadros inflamatórios locais, e o bebê segue com fome. Agora, saindo da questão do aleitamento exclusivo e entrando com a questão da introdução alimentar do bebê a partir de 6 meses, e se possível mantendo o aleitamento complementar até 2 anos, essa é de extrema importância para o pleno crescimento e desenvolvimento da criança. A alimentação da criança, ela deve ser composta por comida de verdade, ou seja, refeições feitas com alimentos in natura ou minimamente processados e de diferentes grupos, sejam feijões, cereais, legumes, verduras, carnes. E o número de refeições ao longo do dia e a quantidade de alimentos oferecidos deve aumentar conforme a criança cresce, para assim suprir suas necessidades. Quando a criança completar 1 ano, ela já deve estar fazendo, né, já espera-se que ela esteja fazendo, as principais refeições com a comida da família. E quais são essas principais refeições? Café da manhã, almoço e jantar, além de lanches e o leite materno. As refeições com maior variedade de alimento são as mais adequadas e saudáveis para a criança, e não só para ela, mas também para toda a família. Porque, sempre que puder, é importante que a gente consiga variar a oferta de alimentos ao longo do dia e ao longo da semana. Sempre que puder. Essas preparações, elas devem ter o mínimo possível de sal ao longo do seu preparo, e o açúcar de adição deve ser evitado. Por quê? A questão do sal é para evitar complicações que o consumo excessivo de sódio possa gerar na saúde da criança. E o açúcar, que deve ser evitado, não só reduzido, mas o açúcar de adição deve ser evitado. A razão de se evitar a adição desse açúcar é porque o paladar da criança, ele dá preferência a alimentos doces. Então, se a criança começa a ter acesso a alimentos açucarados, ela vai rejeitando certos grupos alimentares que têm sabores mais amargos ou azedos. E aí isso diminui a sua aceitação por uma maior variedade de alimentos. É também importante lembrar que quando estiver preparando a refeição da criança, deve-se evitar ao máximo misturar todos os componentes da refeição numa papa só. Porque isso faz com que a criança se acostume, né, ao gosto da mistura e não ao gosto dos alimentos separados. E isso pode fazer com que, a um longo prazo, quando esses
alimentos começarem a ser separados no prato, ela tenha rejeição por esses grupos, porque ela está acostumada com o gosto de tudo junto. E aí tem sempre um alimento que o gosto sobressai, e aí acaba mascarando o sabor de outros grupos alimentares. E a criança se alimentando desde o início com cada alimento amassado, tá? Isso deve ser muito importante, cada alimento deve ser amassado. Sempre organizado de maneira tal qual a gente organiza o nosso prato com esses alimentos não amassados, porque isso auxilia no seu processo de identificação e aceitação de diferentes sabores. Ao invés de ela achar que tudo tem o gosto daquela papa misturada, ela vai saber que o arroz tem gosto de arroz, o feijão tem gosto de feijão, o chuchu tem gosto de nada, tô brincando, de chuchu. E ela vai se acostumar com esses sabores. Com relação à água, eu havia comentado, né, que nos primeiros 6 meses, quando é aleitamento exclusivo e em livre demanda, a água não é necessária. Não é necessária ser fornecida para a criança, porque o leite em si já mata a sede do bebê. Agora, quando a gente entra com outros alimentos, quando a gente está na introdução alimentar a partir de 6 meses, é importante lembrar que a água, ela também é alimento. E ela deve fazer parte do hábito alimentar desde o início da oferta de outros alimentos. Ela é essencial para a hidratação da criança e ela não deve ser substituída por outros líquidos, seja esse outro líquido chá, suco, água de coco e muito menos refrigerante ou outras bebidas ultraprocessadas. Por quê? Porque habituar a criança a ingerir essas bebidas açucaradas aumenta a chance da criança apresentar excesso de peso e cárie dentária, além de desestimular o consumo da água em si. Agora, por último, mas não menos importante, o momento da alimentação da criança deve ser cercado de experiências positivas, deve ser um momento de aprendizado e também de afeto, um momento de afeto. Porque o comer juntos ajuda a criança a se interessar em experimentar, né, novos alimentos e torna essas refeições mais prazerosas. Quando o ambiente ele é acolhedor e tranquilo e tem uma boa relação entre a criança e as pessoas que cuidam dela, isso pode influenciar de forma positiva na aceitação dos alimentos e das preparações. Fora que se ela percebe que a família gosta de comer alimentos saudáveis, ela se sente estimulada a aceitá-los também, porque ela pensa, poxa, se minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia, minha avó, se eles gostam, isso deve ser bom. E aí ela vai ter curiosidade de provar. Fora isso, comer em família é um ato cultural e ele contribui para o consumo de alimentos e de preparações ligados à história da família, preservando e transmitindo tradições em torno dessa refeição, dessa comida. Então é importante que a família, a rede de apoio, não só de quem amamenta, mas também da própria criança, propicie esses momentos de compartilhamento de refeição em família, envolvendo a criança. Ela fazer parte do estar na mesa. E ela não só senta e come, agora sai daqui. Ela tem que fazer parte daquele momento, ela tem que estar junto, ela tem que se sentir parte da família também. Apesar que quando a gente coloca todos esses aspectos de uma única vez, faz parecer que é algo extremamente cansativo. Só que, galera, vale lembrar que tudo isso que eu comentei aqui, ele está inserido num período que tem uma média de 2 anos, com cada parte sendo inserida gradativamente quando o seu momento chegar, de forma que isso se torne um hábito da família. E aqui, ó, igual eu já falei algumas vezes ao longo desse áudio, eu reforço mais uma vez a necessidade da rede de apoio desde o início. Fora o fato de que a atenção na alimentação da criança, nesses momentos iniciais, previnem diversos outros problemas conforme a criança se desenvolve. Seja esse problema a rejeição de alimentos verdes, porque esses alimentos não costumam ter sabores adocicados, e indo até a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e alguns tipos de câncer, tanto no bebê quanto na pessoa que amamenta. E pessoal, caso vocês tenham interesse, né, por explicações mais detalhadas dos aspectos que eu abordei aqui, e bem como também de outros assuntos que eu comentei, mas não pude me estender, o Ministério da Saúde, ele desenvolveu há pouco tempo atrás o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que é um material muito bom e ele é muito completo para as pessoas que estejam amamentando, mas não só elas. Também é interessante para aquelas que pretendem amamentar ou para aquelas que sejam rede de apoio de alguém que esteja nesse processo. Esse guia, inclusive, foi uma das referências que eu utilizei para poder fazer sobre isso. Tá bom, meus amores? Sei que foi um texto longo, ok? Esse áudio foi imenso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau, tchau, gente. Você ouviu Papo Delas, podcast sobre isso.